Este podcast tem o patrocínio master de Super Rissul. Quem vive do seu lado, vive do seu jeito. E o patrocínio de Colégio Santa Catarina, Hotéis Lagueto, Colégio Marista Pio XII, Universidade Fevale, Carburgo Novo Hamburgo e Calçados Beira-Rio. Eu me debrucei de uma matéria muito intensa, né? Então ali eu acho que começou minha corrida pra valer mesmo, dia 11 de setembro de 2001. Difícil não se emocionar com aquilo que está acontecendo, difícil manter a distância, especialmente do repórter, do fotógrafo, que vão até o local. Ele vai tentar, com as ferramentas que tem, trazer aquela história com o emocional não sobrepujando a razão, para tu ter aquelas ferramentas. Mas é impossível tu tratar uma história dessas com frieza, né? Não... Uma notícia feita de muitas histórias. Depois de aparecerem contadas nos jornais impressos, sites e redes sociais, o que fica é a memória daquele momento. Seja em fotografias, relatos e, claro, também em algumas coisas que a gente gostaria de ter feito diferente. Nesse novo episódio do podcast da série A Notícia na Voz de Quem Estava Lá, as histórias falam mais alto, tanto as que foram contadas quanto as de quem as contou. Vamos juntos? Eu sou Marina Mendes e esse é o podcast A Notícia na Voz de Quem Estava Lá. Eu sou a Tayla Heinheimer Schmidt, trabalho há 20 anos com jornalismo. Eu era plantão de 8 horas na segunda-feira e alguns outros dias. E segunda sempre era um dia assim que tinha muita coisa que acontecia no final de semana, né? Uma pequena interrupção já no começo da fala da Tayla. Sabe aquilo que a gente pergunta para os outros quando está falando sobre algum acontecimento histórico? Onde que você estava quando foi anunciada a queda do Muro de Berlim? Ou ainda, onde foi que você assistiu a derrota do Brasil no fatídico 7-1? E quando o assunto é o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, o também chamado 11 de setembro, a Tayla se lembra bem. Temos a programação para informar que o World Trade Center em Nova York está em chamas, pegando fogo. Um avião atingiu as torres que são das E uma coisa que me mais aconteceu, altas do mundo. caiu no meu colo, e tipo assim, eu era recém-contratada e tipo, te vira. 2001, que foi o 11 de setembro, que aconteceu todo aquele atentado, as pessoas não entendendo muito do que se tratava, né? Até pensou que na época era uma fake news, né? E foi se entender que não, real, aquilo estava acontecendo e tinham muitos hamburguenses que a gente conhecia que estavam lá. Então, tu largou isso pra mim e a gente fica pensando, e a gente pensa assim, nossa, tu vai contar histórias de vidas de muitas pessoas, né? Para relembrar, o que aconteceu naquele 11 de setembro de 2001 foi um atentado que ficou conhecido como a queda das Torres Gêmeas. O ataque terrorista foi atribuído ao Al-Qaeda, onde, em resumo, os sequestradores colidiram 2 aviões contra as Torres Gêmeas no World Trade Center, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Os 2 prédios desmoronaram 2 horas depois do ataque e levaram junto outros edifícios vizinhos. Na mesma ação, um 3º avião de passageiros colidiu contra o Pentágono, nos arredores de Washington, e um 4º avião caiu num campo aberto na Pensilvânia. Quase 3.000 pessoas morreram durante esses ataques. E depois disso, os Estados Unidos responderam com um fortemente armado ataque ao Afeganistão. Mas isso já é outra história. Voltando para a Tayla, ela estava começando a carreira dela como jornalista e naquele momento não podia simplesmente puxar o telefone do gancho e ligar para uma delegacia que tivesse de plantão. Ela precisava falar com os Estados Unidos da América. Tem dimensão disso? Um jornal de interior que faz um jornalismo local cobrindo um ataque internacional em Nova York e de Novo Hamburgo. Como fazer isso? Então a gente conseguiu um contato de alguns hamburguenses lá que estavam realmente ajudando, não estavam só sofrendo com aquilo tudo, não. Eles resolveram agir. Então era até a Letícia Bozo, ela é dentista em Novo Hamburgo, é muito conhecida, o pai dela também há muito tempo é dentista aqui. E ela foi ajudar a reconhecer alguns corpos, né, por DNA, e ela contava isso diariamente, a gente falava com ela, e ela é que nos dava todo esse parâmetro. Depois eu fui na casa dela, a gente resgatou fotos, etc, mas isso, sabe, deu aquela virada, tipo assim, ó, tá, tu gosta de jornalismo, ou tu ama o jornalismo, tu vai continuar, sabe? Então ali
eu me debrucei de uma matéria muito intensa, né? Então ali eu acho que começou minha corrida pra valer mesmo, dia 11 de setembro de 2001. A gente já falou isso aqui no podcast, mas vale lembrar, fazer jornalismo era diferente há 19 anos. Com seriedade, comprometimento, claro, mas com outras ferramentas. Na época, cada ilha tinha uma internet. Em cada ilha, eram ilhas de, deixa eu ver, umas 6 pessoas, e um deles tinha internet, só que aquela internet, ninguém sentava naquele computador. Então, tu fazia o revezamento com os colegas, né? Até, a gente fala internet, mas é passar e-mail, outras coisas, sabe? Conferir e-mails. Imagina o que seria isso hoje, né? Impossível, tu tá no WhatsApp direto, né? Mais ou menos nessa mesma época, uma cobertura aqui da região marcou bastante. Principalmente o Adair Santos, que já esteve aqui com a gente no podcast e que em 25 anos de jornalismo já contou muitas histórias. Hoje a cobertura relembrada por ele é quem vai contar um pouco sobre o Adair. Foi no dia 8 de julho de 2003, quando ele trabalhava na sucursal do Vale do Paranhana, para o jornal NH. De Taquara, ele soube de uma notícia que vinha de São Francisco de Paula. O tornado ele aconteceu à tardinha. Mas até que se começou a receber as informações e tal, na verdade foi durante a madrugada já, e eu subi bem cedo no outro dia lá. E quando eu cheguei lá, foi uma imagem muito impactante, eu nunca mais vou esquecer, porque parecia que tinham jogado uma bomba sobre a cidade. Eram casas destruídas, eram postes, eram pedaços de postos de combustíveis, coberturas que tinham voado a 15 km de distância. Era uma visão assim terrível, parecia que tinham jogado uma bomba. Na verdade, o que as pessoas às vezes desconhecem é que essa nossa região sul aqui é uma das regiões no mundo onde mais tem incidência de tornados, né? Só que com o aumento da população, onde acontecia num campo uma vez, que os antigos chamavam de vendaval, hoje ele acontece num lugar e tem casas, né? Esses fenômenos da natureza já despertavam a curiosidade do Adair, mas ele contou que participar de uma cobertura dessas, ir até o local, conversar com as pessoas, foi um momento marcante na vida dele. E eu falei que a história, quem ia contar um pouco do Adair, porque eu acho que episódios como esse nas nossas carreiras falam mais sobre quem escreve as reportagens do que sobre as reportagens propriamente. Para você que está ouvindo ter uma ideia do clima nessa cobertura, não era a primeira vez que acontecia uma coisa assim por aqui. Em 2001, o Rio Grande do Sul tinha sido atingido por 2 tornados de intensidade semelhante, um em Viamão e outro em Bom Jesus. Cada um fez uma vítima fatal. E alguns meses depois, em dezembro de 2003, em Antônio Prado aconteceria mais um tornado, que acabou matando 4 crianças e um adulto. Mas agora vamos voltar para julho de 2003, em São Francisco de Paula, com o Adair. Morreu uma pessoa que ela morreu de ataque cardíaco na época, então foi mais assim pelo susto do que propriamente pelos efeitos do tornado. E aquilo foi muito marcante, porque a cidade realmente estava, alguns bairros, né, estavam bem destruídos. Então os relatos foram impressionantes de um vento que estava chegando, já era escuro, né, 6:30 da tarde, e que as pessoas diziam que parecia que era uma locomotiva que estava vindo, que era o barulho ensurdecedor, os relatos eram muito impressionantes, né? Realmente foi essa visão estarrecedora, né? E aí, como eu sempre gostei muito de tornados, desses efeitos climáticos e tal, eu comecei a perceber que ali tinha algumas árvores, né, retorcidas, havia muitos sinais de vento ciclônico, né? E aí depois se confirmou, olha, eu acho que é um tornado, tem que confirmar com a Metsul, mas acho que foi um tornado, pelo jeito aqui, pelos sinais que dava e tal. E depois se confirmou, sim, que foi um tornado F2, se eu não me engano, na escala que vai até 5, né? E deixou bastante destruição, né? A gente fazia os plantões de final de semana, trabalhava sábado e domingo. Então, trabalhei no sábado, fechamento do ABC, e o ABC fechava às 11, então, logicamente, isso implica sair daqui tarde, demorar para dormir, até relaxar. Então, eu ainda estava dormindo quando meu telefone tocou. E era o colega João Ávila me alertando. Arlete, deu ruim lá por Santa Maria.
te liga porque eu acho que o assunto é muito grave e a gente deve se deslocar. E era mesmo, ele tinha razão. Até ali não se sabia nada direito, mas esse foi o episódio que ficou conhecido como o incêndio na Boate Kiss. Se procurar na internet é bem assim que vai aparecer, mas muitos de vocês devem lembrar disso. Essa tragédia matou 242 pessoas, feriu outras 680 e deixou um país inteiro de luto. Tudo aconteceu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, quando a boate pegou fogo por causa de imprudência e más condições de segurança do local. Eu não preciso nem dizer a relevância jornalística que isso tem, né? Quando tive ciência do que estava acontecendo também, novamente, liga para o diretor de redação e comenta a situação. Toma um café muito rápido e vem para cá. Enquanto isso, a tentativa era localizar jornalistas que estavam escalados para o final de semana para que fossem a Santa Maria. Então, precisava abordar, tinha toda a questão da logística, tinha que ir a Santa Maria, tinha que mobilizar motorista, fotógrafo, repórter, tudo que a gente pudesse e tinha que ser rápido. Só que era domingo de manhã, as pessoas estavam dormindo. O incêndio numa boate, muita gente, muitos mortos até ali, não tinha essa história aí de 200 e tantos mortos. Esse número foi crescendo muito assustadoramente, assim. Tu imagina uma boate, um incêndio na boate em que não sobrou nada da boate, assim, as expectativas não eram muito positivas. E aí a imprensa assim estava ainda chegando, começava a chegar e os relatos, cada vez que tu tinha mais detalhes, eles eram mais pavorosos. Mas enfim, a gente subiu a Santa Maria, fizemos um trabalho aqui. Quem ficou na retaguarda, na redação, já chegou, foi acionada, de novo trabalho em equipe, foi acionada a OPEC, que é o serviço de distribuição dos anúncios na página, do planejamento das edições com os anúncios, do esqueleto do impresso, porque a gente mudou tudo. Então, em vez do caderno de esportes, que a gente entregava toda segunda-feira para os nossos leitores, a gente transformou num grande caderno, num caderno maior, sobre esse fato assim lamentável, um dos mais tristes da história aqui do Rio Grande do Sul. E claro que além de ser um episódio muito triste, eu acho que vale destacar que toda a imprensa questionou e provocou em certa medida que se abrisse um debate no Brasil sobre a segurança de casas noturnas e outros ambientes fechados com grande quantidade de pessoas. Essa responsabilidade da fiscalização desse tipo de lugar também foi amplamente debatida nos jornais da época. Foram os jornalistas que provocaram essa responsabilização pelo que tinha acontecido, seja colocando o tema em pauta ou mesmo exibindo as mensagens de solidariedade às famílias das vítimas naquele momento. Também foi um dia que começou assim pela manhã, lanchinho rápido, e foi terminar muito tarde da noite. E, logicamente, a cobertura se seguiu depois. E é daqueles dias assim que praticamente o jornal trouxe esse assunto quase que na integralidade, enfim, tanto a partir da importância deste fato mesmo. Mudou-se totalmente aquilo que a gente já tinha programado no sábado, porque a gente também, além de fechar o ABC no sábado, já, assim como hoje, a gente faz a antecipação da edição de segunda-feira naquelas que páginas. Pode ser antecipado já vai se produzindo. Eu lembro que nessa ocasião também teve reportagens em vídeo, na época, conversando inclusive com os repórteres que estiveram lá do Jornal NH. A gente conversou com eles na época e isso foi, eu acho que mexeu com muita gente, né? Porque é o lado do repórter a partir de tudo isso, de quem está trabalhando, de quem está contando suas histórias. E aí eu te pergunto, dá para deixar a nossa história de lado para contar a história das outras pessoas nesses momentos, assim? É difícil. Difícil não se emocionar com aquilo que está acontecendo. É difícil manter a distância, especialmente do repórter, do fotógrafo, que vão até o local. Ele vai tentar, com as ferramentas que tem, trazer aquela história com um pouco com o emocional
não sobrepujando a razão, para tu ter aquelas ferramentas. Mas é impossível tu tratar uma história dessas com frieza, né? Não existe, até não seria aceitável, eu imagino. Essa história deixa bem explícito que o trabalho do jornalismo pode mudar a vida das pessoas. A forma como a gente leva a nossa vida em comunidade. Só que eu não estou falando só do público leitor, eu estou falando dos repórteres também, que diariamente são provocados com as lições do dia a dia. Estávamos fazendo uma cobertura para o Caderno Turismo, falando sobre o que você pode curtir em Bento Gonçalves. É uma localidade que se chama Eulália, e lá tem um paredão, nossa, assim, 150 metros, é horrível. E vários jornalistas lá, e eu pensei, como que eu vou contar a sensação de tirolesa? Como eu vou falar que é legal tirolesa sem estar na bendita tirolesa? Meu coração, assim, estava na boca. Ele pusava quando eu tive que subir para botar aqueles aparelhos em roda do corpo, capacete. E eu pensei, agora vai, né? E realmente eu fiz. Então, acho que assim, o jornalismo também para te contar a história, né? E dizer para os outros, é legal andar de tirolesa, como o dono do parque estava falando, tu também precisa vivenciar isso. E esse foi assim, uma superação de medo, né? Eu superei esse medo. Acho que tu te referes à série Ossos do Ofício, que foi uma série de 3 reportagens que eu fiquei 3, 4 meses organizando ela, produzindo ela. No primeiro episódio, eu fiquei um dia inteiro trabalhando como gari em Campo Bom, limpando as ruas. Ninguém sabia, só o dono da empresa sabia, os colegas todos, ninguém sabia. Para eles, eu era alguém que estava tentando uma vaga. E nisso aparecia, tudo combinado, aparecia a Raquel Rexigel, nossa ex-colega, o Diego da Rosa, que é o fotógrafo do VS, que na época trabalhava aqui, aparecia, começavam a filmar, fotografar, como se não me conhecesse. Acho que essa parte foi a mais difícil, né? Olhar para eles como se eu não conhecesse, né? Colegas que convivem todos os dias, né? Diariamente, é. Então ali eu trabalhei o dia inteiro, no dia seguinte a gente voltou para fazer a revelação e ver a reação das pessoas, da colega que trabalhou comigo diretamente, né? Da outra vez, eu trabalhei na sequência, na semana seguinte eu trabalhei como sapateiro numa fábrica em Campo Bom, a Zani Barcelos, e eu trabalhei lá um dia inteiro, foi um dia muito comprido, eu nunca tinha trabalhado numa fábrica de calçado, e vi que é bastante difícil, e fui aprovado também, e no outro dia a gente revelou lá, a menina do DH estava em desespero. Ela não sabia? Não, ninguém sabia, só o dono da fábrica sabia. E tu foi lá para fazer uma seleção de emprego e comecei a trabalhar, né? Para todos eu era alguém que buscava uma vaga, então isso nos permitiu sentir na pele como era cada profissão, né? Como é entrar em alguns mercados. Isso, mas principalmente, aí depois eu trabalhei como pedreiro, né, como servente de obras, durante um dia inteiro numa obra aqui em Campo Bom também, que foi muito bacana, né, um serviço bem bruto. A ideia foi mostrar que essas profissões, apesar de elas serem muito importantes, elas são mal remuneradas, elas invisibilizadas muitas vezes. São. Se tu quiseres ficar invisível diante da sociedade, por gentileza, faça esse teste. Vista um uniforme de garçom, vista um uniforme de frentista, vista um uniforme de gari, que tu vais ficar... Guarda-pó de fábrica, vais ficar invisível para algumas pessoas, talvez uma parcela bem interessante da sociedade. Porque são profissões importantes, mas elas são invisíveis, né, socialmente, são mal remuneradas, e são mal valorizadas. E são profissões que, sem essas profissões, olha, a sociedade, o mercado de trabalho, a economia, ela dá uma estagnada. Eu sempre quis fazer essa série, né? Na verdade, era para trabalhar como gari, mas daí eu comecei a pensar, não, vamos usar aqui o mote regional, que é o calçado, e vamos usar uma outra profissão importante, que é o pedreiro, o servente pedreiro, e passamos algumas semanas organizando tudo isso, e contei com o apoio da empresa, né? Foi uma reportagem, uma série Ossos do Ofício, que há muito tempo já eu queria fazer ela, porque era um sonho, assim. Sim, acordou alguém. A gente que acorda. E quando entrar alguém, tudo isso acabará.
Até lá, façamos crer que todo esse horror foi um longo sono que fomos dormindo. E de tudo isso fica que vós sois feliz, porque acreditais no sonho. De novo, não fui eu que disse isso, foi o Fernando Pessoa. Mas eu me lembrei desse trecho com as histórias trazidas aqui hoje, que apesar de contar coisas que muitas vezes não são fáceis de se dizer, é isso que fica. A fé no sonho, na profissão, a fé no outro. É muito gratificante assim poder contar isso para o meu filho. Hoje o Dudu, que vai fazer 4 anos, foi bom na época contar para os meus pais como era bacana, né, tudo isso, né, que é um jornalismo suado, né, também continua sendo hoje um jornalismo suado, né, mas assim, na época a gente fazia isso de uma forma mais incisiva e às vezes até um pouco arriscada. A gente se arriscava um pouco que hoje não seria necessário e não se deixa também, né? Mas é uma sensação assim que agora eu entendo por que eu escolhi essa profissão, né? Minha gente amiga, o podcast A Notícia na Voz de Quem Estava Lá chega ao fim do seu 7º episódio. O próximo, que é o último, vai falar sobre aqueles projetos, inclusive os de vida. Eu sou Marina Mendes e nesse podcast eu estou acompanhada do também jornalista Marcelo Colar e com o apoio da Rádio ABC. Este podcast tem o patrocínio master de Super Risol e o patrocínio de Colégio Santa Catarina, Hotéis Lagueto, Colégio Marista Pio XII, Universidade Fevale, Carburgo Novo Hamburgo e Calçados Beira Rio.